Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é sexta-feira, dia 26 de julho de 2024. Que alegria pronunciar essas palavras. Todo mundo preparado para sextar, mas não sem antes trocar aquela boa prosa no nosso programa, no nosso Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato que vem chegando pedindo licença para entrar no seu carro, na sua casa, no seu radinho, no seu celular, para trocar aquela boa prosa. Você sabe, na próxima 1 hora a gente põe em destaque todos os assuntos fundamentais para pensar uma sociedade mais justa e igualitária para todo mundo. Por aqui a gente fala sobre agroecologia, saúde, alimentação, cultura e esportes. Hoje começa oficialmente as Olimpíadas, vamos sim debater esse assunto e além de outras questões fundamentais, tem eleições na Venezuela para acontecer nesse final de semana. Esse é mais um dos assuntos do programa de hoje, mas antes deixa eu me apresentar. Meu nome é Lucas Weber, eu tô com vocês na próxima 1 hora. Se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Olimpíadas começam oficialmente nessa sexta-feira e temos uma entrevista especial com um treinador da seleção de boxe, modalidade que tem muitas expectativas para esse ano. O bom e velho prato feito está sob ameaça das mudanças climáticas. O campesinato virou uma simbologia da resistência, diz pesquisadora Letícia Chimini. Paralisação na demarcação de terras indígenas contribui com alta violência contra indígenas em 2023. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele já está começando. O assunto não é outro, senão as Olimpíadas. Está todo mundo nas expectativas para estreias brasileiras que começam a partir desse sábado. Tem muita coisa para acontecer e um dos esportes que a gente com certeza precisa estar muito em foco é o boxe. É uma modalidade que o Brasil sempre teve alguma tradição, mas passou um jejum, passou um período sem tantas conquistas, algo que mudou bastante, principalmente nos últimos 10 anos, a partir das Olimpíadas de Londres em 2012. De lá para cá foram 7 medalhas nas últimas 3 conquistas, nas últimas 3 Olimpíadas, melhor dizendo, algo parecido com o judô, que é um esporte assim que o Brasil tem uma longevidade, tem uma constância, tem uma presença. Bom, para saber um pouquinho mais sobre como o Brasil chega para essa edição, como são os 10 atletas que estão aí convocados, estão na preparação, já estão por lá, já estão na região super preparados para estrear. A gente vai conversar com o treinador da Confederação Brasileira de Boxe, uma das pessoas que está por trás da formação de todos esses atletas, é o Leonardo Macedo. Antes de tudo, Léo, obrigado pela disponibilidade para atender a gente aqui do Bem Viver, viu? Valeu, Lucas, eu agradeço o convite. É sempre bom estar falando sobre o boxe, divulgando, fortalecendo a cultura esportiva, né, do boxe brasileiro. Para mim é sempre um prazer estar falando com as pessoas e divulgando o máximo possível a nossa modalidade. Que ótimo, que ótimo. A gente que agradece. A gente está com 10 atletas confirmados, né? Alguns nomes que o pessoal já conhece, como o Abner Teixeira, Bia Ferreira também participou na última, o Keno Marley. São alguns nomes tradicionais, outros que estão chegando. Eu não quero que tu apresente todo mundo, porque são 10 pessoas, a gente não vai conseguir falar de todo mundo, mas eu queria te ouvir um pouquinho sobre as expectativas que tu tem para esse grupo, como tu acha que o boxe chega nas Olimpíadas de Paris 2024, Léo? Olha, Lucas, a gente vem com uma expectativa alta, né? Como você disse, os últimos ciclos olímpicos desde Londres, então são 3 edições já dos Jogos Olímpicos que a gente vem conquistando medalhas, né? Então é até engraçado, porque a gente interrompeu um jejum muito longo, que foi a do Servilho Oliveira, que conquistou a medalha nos Jogos da Cidade do México, e aí ficou longos anos, né? Sem nenhuma conquista, e aí a partir de Londres a gente veio mudando esse cenário. Então foram 3 medalhas em Londres, foi uma medalha no Rio, 3 medalhas de novo em Tóquio. Então hoje em dia as pessoas, né, outros países e o próprio Comitê Olímpico Brasileiro tem um olhar diferente para o trabalho do boxe, né, da Confederação Brasileira de Boxe, colocando ela como uma modalidade que cria expectativas. Então, a gente teve uma campanha histórica nos Jogos de Tóquio, com 3 medalhas, uma de ouro, uma de prata e uma de bronze. Foi a modalidade, dentre todas do Comitê Olímpico Brasileiro, que teve o melhor desempenho. E isso, consequentemente, ele põe aí, vamos dizer, uma pressão também para a gente estar repetindo esse feito de novo.
Obviamente que não é fácil, às vezes as pessoas, até por uma falta de conhecimento, de cultura esportiva, acabam achando assim que 3 medalhas, 2 medalhas nos Jogos Olímpicos é pouco, e na verdade é muita coisa, né? O nível de competitividade, o nível de investimento, não só no boxe, né? Eu digo no esporte de uma maneira geral, é muito alto. A gente sabe que é difícil tá mantendo esse nível de conquistas, mas a gente também sabe que a gente vem talvez aí com a geração mais vitoriosa do boxe olímpico brasileiro. Então a gente tem esperanças de estar conseguindo conquistar resultados semelhantes aos que vieram aí em Tóquio, né, ou próximo disso. Que ótimo, Léo. A gente fica aqui emocionado te escutando. E acho que então, só para confirmar os números, deixa eu ver se eu tô certo. O bronze conquistado pelo Servilho de Oliveira foi na cidade do México em 1968. E aí foram 44 anos sem o Brasil subir no pódio para de repente vir para esse fenômeno, né? E como você bem disse, 7 medalhas nas últimas 3. Eu acho que todo mundo tem consciência que não é pouco, não. É bastante coisa, porque a gente está simplesmente falando da modalidade, ou melhor dizendo, da competição do maior nível global, né? A gente tá falando das Olimpíadas, então a gente sabe que quem tá lá é porque tá se dedicando para isso. Então se alguma pessoa consegue uma medalha, é simplesmente porque tá ali entre as melhores pessoas do mundo. Então tem que valorizar muito cada medalha, cada conquista. Isso é muito bacana. E eu queria te ouvir um pouquinho, Léo. O que você acha que mudou? O que aconteceu pro Brasil estar nessa retomada? O senhor já estava participando da equipe desde que o Brasil começou em Londres, não foi? Não, eu entrei na equipe a partir de 2017, que foi uma reformulação que houve na comissão técnica após os Jogos do Rio, mas eu desde sempre trabalho com boxe olímpico, então mesmo sem estar efetivamente na seleção, eu trabalhava para o desenvolvimento da modalidade. Eu costumo dizer que o nosso trabalho, né, nós técnicos da seleção, ele também é um reflexo dos inúmeros trabalhadores, né, do boxe brasileiro. A gente está ali representando, não dá para levar todo mundo, né? Então a seleção, ela nada mais é do que a representação do trabalho de muitos outros treinadores também. Então ele é multifatorial, né, Lucas? Então é o maior investimento público, né? A criação do Bolsa Atleta, eu sempre friso muito isso, a criação do Bolsa Atleta, ele é um divisor de águas no esporte olímpico brasileiro, um investimento, uma seguridade que o atleta tem, que ele pode se dedicar ao esporte. Então, sem sombra de dúvidas, isso é um ponto fatorial. Uma maior organização da própria confederação, gerindo melhor os recursos, uma implementação de um modelo baseado na escola cubana, dos treinadores brasileiros, aprendendo muito mais a parte técnico-tática e desenvolvendo os atletas da categoria de base, chegando com maior qualidade, participar de mais competições, ter o dinheiro para poder viajar, para poder competir, para poder correr o ano inteiro no cenário e treinar, a constância, né, a repetir cotidianamente toda essa receita de bolo, com certeza é a grande diferença para a gente estar conseguindo esses resultados ao longo dos anos. E eu imagino que também tenha influenciado que essa projeção que o Brasil ganhou no boxe, ela faz jus justamente esse momento que o Brasil foi escolhido como sede das Olimpíadas no Rio, que foi em 2009. Então a gente viu que teve uma retomada, um incentivo ao esporte ali a partir desse ciclo e que a gente está vendo os reflexos até hoje. Léo, o senhor estava comentando... Pode falar, por favor. Como eu te disse, é multifatorial. A vinda dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, obviamente que a gente pode também ter críticas quanto ao legado, quanto a algumas coisas que poderiam ter sido melhores, mas indiscutivelmente a realização dos Jogos Pan-Americanos em 2007, a realização dos Jogos Olímpicos em 2016, a criação do Bolsa Atleta, o Bolsa Pódio, o programa do PAAR das Forças Armadas também com os esportes olímpicos, a melhor gestão das confederações. Então é difícil a gente apontar, não, foi isso, não, são muitos pontos, né, a serem observados e tentando sempre também aperfeiçoar e melhorar na medida do possível.
Claro, sim. Para o Brasil estar chegando e disputando medalha a medalha com os principais atletas do mundo, não pode ser só uma explicação, né? Exige muitas, porque para chegar nesse nível precisa muita coisa acontecer, e toda a Confederação Brasileira de Boxe está de parabéns por estar conseguindo colocar a gente nesse alto nível de rendimento, gerando tanta expectativa. Léo, desses 10 atletas, todos recebem Bolsa Atleta? Tu sabe exatamente dessa informação? Todos recebem Bolsa Atleta de categorias diferentes. Alguns recebem o Bolsa Pódio, que é quando o atleta está ranqueado entre os 10 do mundo. Outros recebem o Bolsa Internacional. E alguns recebem, dos 10, eu acho que todos estão no Bolsa Pódio ou Internacional. E aí a gente também tem o grupo de apoio, né, que hoje nós trabalhamos com 28 atletas, né, no total. E os que não recebem o Bolsa Pódio ou o Bolsa Atleta Internacional também recebe o Bolsa Atleta Nacional. Financeiramente também há o apoio da Confederação. Eles também, alguns contam com patrocínios particulares, e outros também fazem parte integrante do PAAR, né, que é um programa das Forças Armadas, que acaba também tendo esse auxílio financeiro. Então hoje o atleta olímpico, ele consegue capitalizar, né, esses rendimentos de várias fontes, e aí no juntar desse montante ele consegue ter um ganho aí que realmente ele pode ter a tranquilidade de poder se dedicar única e exclusivamente ao esporte, ter um bom rendimento e uma tranquilidade financeira que realmente também faz diferença. E esse é um debate que acontece dentro da equipe, entre esses 10 ou até um número mais amplo, todo mundo que está concentrado ali. Há um comentário sobre a importância do Bolsa Atleta, não necessariamente diretamente sobre ele, mas existe um reconhecimento de tudo isso que você estava citando mesmo, da importância dele para toda essa formação e toda a segurança dos atletas? Eu acho que eles têm um pouco da consciência, né, da importância dos programas, né, de incentivo ao esporte, mas eu não sei se eles têm um senso tão crítico assim de saber o que é política pública, o que é investimento privado, o que não é. No final, o atleta ele tem mais realmente a ideia que ele quer ganhar, né? Meio que não importa da onde, como é feito, mas ele quer ter um retorno financeiro. Mas a gente sempre tenta conversar, falar, explicar da onde vem o dinheiro. Então, por exemplo, o dinheiro que é destinado do Comitê Olímpico para as confederações, que ele vem da lei das loterias, né, que é uma porcentagem que vem, a Caixa acaba repassando para o Comitê Olímpico e ele repassa para as modalidades. Então, a gente sempre tenta mostrar para ele de onde vem o dinheiro, que é um dinheiro público, então da importância da gente valorizar também o investimento que é feito. A gente tenta, mas não sei se todos acabam tendo toda essa conscientização. Então, Léo, vamos falar um pouquinho sobre a história do boxe no Brasil. Eu queria que você explicasse um pouquinho se você considera ele tradicional. Ele é muito famoso no Brasil, mas eu imagino que às vezes até por influências estrangeiras dos Estados Unidos. Todo mundo acompanha Muhammad Ali, entre os outros nomes importantes do esporte internacionalmente, mas a gente vê ele também um pouco no Brasil, mas eu fico um pouco na dúvida se é algo que as pessoas conhecem justamente por essa fama, ou se você vê como algo que é realmente praticado pela população, que as pessoas comentam, se divertem um pouco, não necessariamente levam a sério. Enfim, tu que está há bastante tempo envolvido, como que tu vê o boxe no Brasil? Desde quando ele atua como esporte de fato? Eu acho que todo esporte ele parte da premissa da cultura do país, né, Lucas? Então, o Brasil, inegavelmente, é o país do futebol. A gente tende a ter até uma monocultura muito grande do futebol e acaba tendo um pouco de dificuldade em outras modalidades aí de competir, vamos dizer assim, de brigar com a popularidade do futebol em si. Mas o boxe, eu também costumo dizer que ele é o futebol das lutas, né? De uma maneira geral, é um esporte muito antigo, muito tradicional. Então ele tem muitos países onde tem uma cultura muito forte, tanto do boxe olímpico quanto do boxe profissional. E o Brasil, sem dúvidas, ele teve ali nos anos 30, 40, até os anos 50, que são os anos pré-Éder Joffre e a era do Éder Joffre, que realmente o boxe era um esporte muito, muito, muito popular, né? Tinham eventos no ginásio do Pacaembu, no ginásio do Ibirapuera,
que eram eventos televisionados, os jornais estampavam, né, as notícias na capa do jornal, falando dos boxeadores, e culturalmente, ali até a década de 90, a gente teve o Maguila, a gente teve o próprio Acelino Freitas, o Popó, a gente veio de uma cultura aí forte do boxe, que ela foi caindo por diversos motivos também. Uma falta de renovação, um pouco de culpa de dirigentes também, uma má gestão da modalidade como um todo, e o boxe acabou perdendo um pouco do espaço midiático, acabou perdendo, também vem um surgimento do MMA no final da década de 90, começo dos anos 2000, o brasileiro também abraçou bastante, né, essa modalidade, e o boxe acabou ficando um pouco, vamos dizer assim, escondido. Mas, como eu te disse, é um esporte que fora do Brasil, em todo o mundo, ele é ainda muito popular. Estados Unidos, México, Argentina, a Europa como um todo, a Ásia ali, Japão, países do leste europeu, então, e da Ásia também, da ex-União Soviética, Uzbequistão, Cazaquistão. Então, é um esporte muito difundido. Eu costumo falar, enquanto a gente está dando essa entrevista aqui, você com certeza vai ter milhares de pessoas dentro de um ginásio de boxe treinando, visando ser campeão olímpico, visando ser campeão do mundo. Então, é uma modalidade muito, muito forte. Pode falar. Não, por favor, pode concluir. Não, e aí eu acho que o Brasil, apesar do boxe profissional ele ter dado uma estagnada muito grande, em paralelo com o crescimento do esporte olímpico como um todo, o boxe olímpico ele acabou se sobressaindo ao boxe profissional, se organizando mais. O boxe olímpico, de uma maneira geral, ele não tem o apelo midiático que tem o boxe profissional, até em países que tem o boxe profissional e o boxe olímpico mais desenvolvido, realmente o boxe olímpico ele não tem tanto alcance, né? Mas ele tem um nível de organização e de competitividade muito alto, e aí, consequentemente, o Brasil ele foi se solidificando nesse cenário olímpico, hoje aí podendo colocar facilmente o Brasil entre os top 10 do boxe olímpico mundial. Então, o trabalho que a gente realiza hoje realmente é esse. Consequentemente, a gente espera também que o sucesso da equipe olímpica ela possa alavancar um pouco também o trabalho do boxe profissional, que tem essas lutas, né? Até se vê uma popularização um pouco maior de luta de youtuber, essas coisas, de famosos, que acaba também falando mais da modalidade, e consequentemente a gente vê também uma procura maior para as pessoas praticarem como uma atividade física. É uma luta, é dinâmico, o gasto calórico é alto, você bate, desestressa. Então há um crescimento também na busca, né, do boxe como uma modalidade para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso é muito importante, né? É um grande poder do esporte, é um dos motivos que a gente tem que incentivar, tem que ter um ministério forte atuando, porque as coisas caminham lado a lado, seja o alto rendimento ou também a prática de bem-estar. Léo, outro assunto que eu queria trazer para a nossa conversa, você chegou a citar que nessa retomada o Brasil também recebeu um bom apoio e uma influência cubana, e é sempre bom lembrar como Cuba é uma grande potência no boxe, já foi maior talvez, mas segue sendo, depois dos Estados Unidos, é o segundo país com maior número de medalhas, são mais de 40 medalhas de ouro em todas as Olimpíadas, então tem que ter um respeito gigante. Conta um pouquinho mais então qual que é a influência cubana que o Brasil vem recebendo aí no boxe. Cuba revolucionou o boxe olímpico, não só, influencia não só o Brasil, como influenciou o boxe olímpico de uma maneira geral, né? Ele, com a revolução, né, com a mudança do governo, eles deram a prioridade no investimento nos esportes, na saúde e na educação, e consequentemente o boxe foi um desses carro-chefe. E eles criaram realmente uma metodologia, existe uma escola cubana, né, toda elaborada, pensada dentro das academias e das universidades, e de lá muitos treinadores migraram e saíram divulgando isso, trabalhando em diversos países. O Brasil teve alguns treinadores, o Otílio Toledo e o Paco Garcia, dois treinadores que
ajudaram muito a desenvolver o pensamento do boxe brasileiro, com quem eu tive a honra e o prazer de aprender muito. E a gente, vamos dizer, você entende como é a escola cubana na parte teórica e prática, como trabalhar as escolas de boxe, a escola de combate, as nomenclaturas, as periodizações, e aí você acaba também tendo a sua visão, o seu tempero, o seu jeito de trabalhar, trazendo isso para a realidade brasileira, que eu acho que hoje é o grande diferencial que a gente tem dentro da equipe. O Matheus também, que é um treinador muito inteligente, aprendeu muito com a metodologia cubana, eu e outros treinadores do Brasil também, e aí também utilizando, vamos dizer assim, as particularidades do brasileiro, né? Entendendo também, não somente copiando, não somente fazendo igual, mas não vou dizer aperfeiçoar, né? Mas colocando para a nossa realidade. Então isso com certeza é um grande diferencial. Que ótimo, muito bacana saber esse intercâmbio que acontece entre países que não são literalmente vizinhos, mas tem, né, uma relação muito próxima, uma história muito semelhante também. Léo, agora então, só para fechar nossa conversa, queria te ouvir um pouquinho de onde a gente tem que ficar de olho, que atletas você aconselha todo mundo a botar mais atenção. Eu entendo que são 10, não é tanta gente, então a gente tem que olhar todo mundo, mas pensando que são muitas coisas acontecendo, ia ser bacana ouvir um pouquinho de ti, alguns conselhos de como a gente pode focar nossas energias, as nossas atenções, pelo menos no boxe brasileiro. Lucas, realmente, como você falou, nós temos 10 atletas, né? É um número considerável. Dentro desses 10, a gente tem as 4 meninas campeãs pan-americanas, né? A gente tem medalhistas mundiais, que é o caso da Carol e da Bárbara. A gente tem um medalhista olímpico, que é o caso do Abner. Então, assim, é difícil a gente falar, mas também, como eu disse, o nível de competitividade dos Jogos Olímpicos é muito alto. Do outro lado, também a gente tem pugilistas com um currículo tão vitorioso quanto os nossos. Sem dúvidas, a nossa maior esperança aí é a Beatriz Ferreira, é uma atleta que é medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ela foi bicampeã mundial já, e vice-campeã mundial, 3 títulos, 3 medalhas em campeonatos mundiais. Ela vem de um ciclo olímpico invicta ainda, né? Então ela vem fazendo um ciclo olímpico perfeito e, sem dúvidas, é uma das candidatas à medalha de ouro. Dentro disso, os outros 9 atletas, eu costumo dizer que dentro dessas 9 possibilidades aí, a gente pode buscar mais 1, 2 medalhas, talvez até 3, né? Mas o nosso prognóstico aí é de conseguir pelo menos 2 medalhas. A gente tem o caso do Luiz Gabriel, o popular Bolinha, que também vem de um ano invicto. A gente tem a Jussi, que foi campeã pan-americana no passado, e vem de uma temporada muito boa também. A gente tem o Abner, que é um medalhista olímpico. O Keno Marley também é uma grande aposta, um talento incrível do boxe brasileiro. Teve resultados muito expressivos na categoria de base e também foi medalhista no campeonato mundial. E a Carol. Então, eu acho que esses nomes aí, obviamente, que eles estão aí um pouco mais perto da briga. E só que, como eu te digo, às vezes você tem um sorteio, às vezes você tem um dia, uma luta equilibrada e às vezes a medalha pode vir até de um atleta que eu não estou falando agora especificamente, mas pode vir, né? Então a gente tem a plena condição que realmente todos têm condição de trazer uma medalha. Vai depender de outros fatores também, mas a gente está esperançoso de ter mais uma excelente campanha. Que lindo escutar tudo isso, dá uma esperança, dá uma aquecida no coração. A gente acabou de conversar com o Leonardo Macedo, ele que é treinador da Confederação Brasileira de Boxe, está lá em Paris acompanhando todos os 10 atletas do boxe que estão indo disputar ouro, como ele acabou de falar. O Brasil vive uma retomada do boxe, foram 7 medalhas das últimas 3 edições, vamos ver quantas vem nessa, quem sabe mais 7 para dobrar a aposta, vamos acompanhar. Léo, muito obrigado mais uma vez, viu, amigo? Valeu, muito obrigado, Lucas. Espero que os ouvintes aí tenham gostado do nosso bate-papo. E eu convido todos estarem acompanhando os Jogos Olímpicos e não só acompanhando os Jogos Olímpicos, tentando consumir o máximo do esporte olímpico de uma maneira geral durante não só o período olímpico, mas durante os 4 anos, pesquisando. Hoje em dia, com as redes sociais, aí você pode seguir os atletas
pelo Instagram, você pode ver uma transmissão pelo YouTube. Então a gente sempre fica aí, conta com o carinho, com a torcida das pessoas, dos brasileiros, apoiando aí e aumentando a cultura esportiva do nosso país. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Vamos aproveitar então para compartilhar um recadinho que a gente não se cansa de compartilhar todos os dias aqui no Bem Viver. Sabia que dá para transmitir de graça o nosso programa aí na sua rádio comunitária, regional, educativa, enfim, seja onde você estiver, nosso programa chega fresquinho no seu e-mail, é só se cadastrar no nosso site. São dezenas, centenas, mais de 470 emissoras por todo o país que recebem nosso programa e colocam na grade para transmitir diariamente. Se você tem interesse e disponibilidade de aproveitar essa oportunidade de graça, faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Agora a gente vai falar de alimentação e mudanças climáticas. Pode parecer que não, mas essas duas questões estão muito relacionadas. Já pensou que se daqui a algum tempinho a refeição que o povo brasileiro consome diariamente não tivesse mais arroz, feijão, carne ou salada? Pois é, a hipótese pode até parecer um pouco absurda, mas não deve ser totalmente descartada, isso de acordo com especialistas ouvidos pelo nosso repórter diretamente de Brasília, Alex Mirkan. Os efeitos das mudanças climáticas para a produção de alimentos ainda são pouco mapeados, já se mostram desafiadores, mesmo num país de clima relativamente privilegiado como é o Brasil. Exemplos recentes dos impactos das mudanças climáticas no país são, por exemplo, a seca na Amazônia, em 2023, que fez minguar o volume dos rios e de peixes locais, as ondas de calor no Sudeste e as inundações catastróficas que avançaram e seguem atingindo grande parte do Rio Grande do Sul. Sobre o desabastecimento, lá no estado gaúcho, a gente conversou com Sandra Bonetti. Ela é secretária do Meio Ambiente da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura, a CONTAG. Porto Alegre ficou desabastecida por bastante tempo e vai ficar desabastecida por muito tempo. Por quê? Porque as regiões que foram afetadas, que é em torno de Porto Alegre e região de Serra, é basicamente a agricultura familiar, onde que produz todas as hortifrutis consumidas na região e até no Brasil. Outro problema decorrente do impacto das mudanças climáticas na produção de alimentos é a exposição da população gaúcha a um aumento prolongado de consumo de ultraprocessados e outros alimentos industrializados de baixo valor nutricional. Sobre esse assunto, a gente ouviu a nutricionista Manuela Dolinski. Ela é diretora do Conselho Federal de Nutricionistas e professora da Universidade Federal Fluminense. Há um grande risco da gente percorrer um caminho de aumentar o consumo de ultraprocessados, que são os industrializados. É claro que numa situação de calamidade, como acontece em Porto Alegre, aconteceu recentemente, até hoje não foi recomposta a cidade, a gente tem que dar a comida que tem, e que consiga ali ter um controle higiênico sanitário. Então a gente lança mão de ultraprocessado, não pode passar fome. Mas isso não é sustentável a longo prazo. A nutricionista lembrou também sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira, lançado há 10 anos, e que se tornou referência nacional e internacional também. Vale lembrar que esse documento indica a prioridade do consumo de alimentos in natura e predominantemente de origem vegetal, assim como o uso moderado de óleos, açúcares e gorduras. A nutricionista explica também as culturas que são mais sensíveis diante das mudanças climáticas e o impacto para além da produção agrícola. Feijão e arroz são muito impactados, o milho também é muito impactado. Além deles, algumas frutas tropicais que são mais sensíveis a essas alterações climáticas, como a banana, o abacaxi, o maracujá, que também fazem parte do padrão alimentar da população brasileira. Alongando um pouquinho, não só a agricultura é afetada, pecuária também é afetada. Então a gente tem aí a questão das pastagens, do acesso à água. Várias etapas estão envolvidas até o alimento de qualidade chegar na nossa mesa. Entre elas, produção, logística e armazenamento também.
As condições desse processo se refletem na oferta e nos preços que chegam ao consumidor, e as mudanças climáticas também fazem parte desse cálculo. O engenheiro florestal Giampolo Pellegrino, que coordena o portfólio sobre mudanças climáticas da Embrapa, explicou que as pesquisas têm como enfoque entender o impacto das mudanças climáticas sobre o desenvolvimento das culturas e produções, sob a ótica da potencial redução das áreas de cultivo no futuro e também das técnicas de mitigação e redução de emissão de gases do efeito estufa. Os impactos das mudanças climáticas já são uma realidade e é preciso tomar ações urgentes para que a vida, em todos os seus aspectos, seja preservada no nosso planeta. Vamos agora sair um pouquinho do Brasil, falar do cenário político da América Latina, porque tem um evento importantíssimo que acontece nesse final de semana, que são as eleições presidenciais da Venezuela. Elas acontecem ao longo do domingo, a equipe do Brasil de Fato vai estar 100% atenta para cobrir em detalhes tudo o que vai acontecer no nosso país vizinho aqui, a Venezuela. E olha só, se liga que na segunda-feira, logo cedo, às 8h30 da manhã, vai começar uma live especial para debater, repercutir o que aconteceu na Venezuela. Então a gente vai ter uma programação muito bacana, inclusive com nossos correspondentes que estão lá acompanhando tudo em detalhes. E essa live vai começar às 8h30 da manhã e segue até às 10h30 também da manhã. Então são 2 horas de debate, além dos nossos correspondentes. Vão ter diversos especialistas como Igor Fuser, Valério Arcari, Ricardo Vaz. Todas essas pessoas vão estar aqui debatendo, tentando entender o que recém aconteceu na Venezuela, para a gente entender melhor em detalhes, para toda a população saber como tudo isso vai também afetar aqui. É claro que a gente também vai repercutir aqui no Bem Viver os detalhes, vamos falar sobre isso ao longo da semana que vem, mas fica o convite para, primeiro, acompanhar a cobertura do Brasil de Fato no domingo, seja no nosso site, nas redes sociais, e na segunda-feira, a partir das 8h30 da manhã, a gente tem essa live que vai ser transmitida no YouTube, no Facebook e também no Twitter, o atual X, do Brasil de Fato. E agora a gente vai seguir falando um pouquinho de conjuntura internacional. Agora a gente vai falar de outra vizinha nossa, a Argentina. Olha só, a recessão do governo Milei já fez o país perder 177 mil empregos, isso no setor privado, isso em 5 meses. Esse é um dado trazido pelo relatório do Centro de Estudos de Política Econômica, o CEPA. A gente vai entender melhor essas informações. Quem está aqui para contar para a gente é Douglas Matos. Entre novembro de 2023 e abril de 2024, o setor privado argentino demitiu cerca de 177 mil funcionários, segundo o relatório do CEPA, que é o Centro de Estudos de Política Econômica. O levantamento indica como causas a recessão econômica aprofundada no governo ultraliberal de Javier Milei e a consequente queda do consumo. Os números não incluem a situação do mercado informal, que corresponde a quase metade da força de trabalho argentina e que deve aumentar. Milei disse que 25 mil servidores públicos já perderam o emprego. As dezenas de milhares de demissões do governo ocorrem em todas as áreas do setor público. Parte delas acontece pela dissolução de órgãos como o Ministério da Mulher, o Instituto contra a Discriminação e a Xenofobia e a Subsecretaria contra a Violência de Gênero. A recessão econômica argentina é grave. No primeiro trimestre de 2024, o país registrou contratação de 5,1% no PIB e a taxa de desemprego de 7,7%, o que representa um salto em relação aos 5,7% registrados no último trimestre de 2023. O setor da construção foi atingido em cheio, com mais da metade das demissões, após Milei suspender as obras públicas como parte da política do governo de redução do déficit fiscal do Estado. No mesmo cenário, a indústria perdeu 43% dos postos de trabalho. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. Para a doutora em Serviço Social e militante do Movimento dos Pequenos Agricultores, Letícia Quimini, o campesinato virou uma simbologia de resistência. O podcast Papo de Sábado, feito pelo Brasil de Fato Rio Grande do Sul, entrevistou a pesquisadora sobre o lançamento do seu livro A Questão Agrária no Capitalismo Dependente, Elementos da Questão Social e a Resistência do Campesinato Brasileiro.
A pesquisadora aponta, então, a diferença entre agricultura familiar e campesinato, critica a ação do capitalismo no campo brasileiro e destaca a intenção do agronegócio de se apresentar como representante de todas as formas de vivência no meio rural. Vale lembrar que no Brasil só 30% das terras agricultáveis estão nas mãos da agricultura camponesa, ou seja, os 70% restantes são do chamado agronegócio. Mas esses 30% que estão nas mãos da agricultura camponesa que garantem os 70% da alimentação consumida pelos brasileiros. A área é pequena, mas a produção é enorme, gente. Então a questão agrária é fundamental para o Brasil, tanto para o campo como a cidade, obviamente. Essas coisas estão completamente ligadas. Bom, durante a entrevista feita pela jornalista Kátia Marco e Ayrton Centeno, do Brasil de Fato Rio Grande do Sul, a doutora Letícia pôde conversar sobre várias questões, sobre, por exemplo, como ser acadêmica e militante social, e a influência disso no livro dela. Creio que sejam coisas que se complementam. Não conseguiria fazer o livro de outra forma. Eu até pouco tempo ainda tinha o pé na roça também. Era uma forma assim de a gente vivenciar isso. E uma coisa foi levando a outra. De fato, quando eu saí da universidade, formada em serviço social, eu fui atuar no movimento dos pequenos agricultores, das pequenas e dos pequenos agricultores, e isso me levou a estudar mais sobre a questão agrária para poder atuar. Então, é o que a gente denomina de praxis. É a teoria, que fomenta uma prática que acaba sendo refletida novamente numa teoria. E esse processo ele é contínuo, Então, eu não sei nem como seria um livro somente teórico, um livro que não olhasse para a realidade, uma construção, porque, de fato, eu não consigo separar. Todo o empirismo, que a gente chama toda a pesquisa empírica, ela se dá na luta. E as teorias embasam isso. Então, eu não vejo como uma dualidade, mas algo que se complementa, É a praxis de fato que a própria teoria social de Marx, referencia enquanto método. E isso foi uma consequência, creio que não tenha sido... É claro que hoje é uma escolha política. No livro, a autora trabalhou a relação entre teoria da dependência e o campesinato. Letícia contou um pouco sobre como trilhou esse caminho de pesquisa. Eu fui... O campesinato ele é muito diverso, A gente precisa olhar para esse campo, Embora o agronegócio tente colocar tudo dentro dele, a gente precisa entender esse campesinato em toda a sua diversidade. E desses povos todos do campo, todos eles de alguma forma são atravessados, e condenados também pelo capitalismo. Quando eu fui entrando para estudar cada vez mais, para poder compreender, para poder atuar e, enfim, para poder refletir de volta, eu comecei a ver que havia particularidades aqui no Brasil, Eu ainda nem estava pensando em nível de América Latina. E aí eu comecei a buscar leituras e teorias que pudessem contribuir. E aí a teoria marxista da dependência, ela não é uma outra teoria de Marx, ao contrário, Ela é a teoria social de Marx atenta às particularidades da América Latina, que tem em comum, as suas colônias, que tem em comum o acesso desigual à terra e aos recursos naturais, que tem em comum, sobretudo, um histórico horroroso, de escravização dos povos, de genocídio, e isso até hoje, reflete em formas como o capitalismo avança. Tanto é que o capitalismo não tem problema nenhum com ditadura, não tem problema nenhum com genocídio, com patrulhas rurais como essas, que de fato são construídas por milicianos, por policiais, enfim, aposentados e toda uma gama de criminosos. Então o capital não tem problema com isso. E a teoria marxista da dependência ajuda a olhar, botar umas lentes em cima disso e nos dizer por onde ir, assim. E ainda, acho que o que é mais rico na teoria marxista da dependência é que ele nos ajuda numa teoria que é para intervir. O serviço social tem muito disso, A gente olha para essa realidade social e aí a responsabilidade de ter teorias que de fato nos embasem, porque o objetivo é a transformação da sociedade, Porque, assim, a questão social, que é algo que a gente... que é o nosso objeto de trabalho, ela não vai ter fim, enquanto tiver capitalismo.
Então, a teoria marxista da dependência, ela foi afunilando, né, teoricamente, e nos dando, assim, ajudando a análises que, de fato, nos servem de ferramenta, né, para atuar e muito humildemente, inclusive, para nos ajudar, né, a forjar esses profissionais que querem transformar, né. Campesinato e agricultura familiar foram palavras que apareceram várias vezes durante essa conversa. A gente sabe que, para quem não está no campo da academia, às vezes fica menos acessível distinguir essas duas categorias. Pensando nisso, a gente vai ouvir a pesquisadora Letícia Quimini falando exatamente sobre a diferença entre campesinato e agricultura familiar. Essa é uma pergunta bem importante, Centeno. Inclusive, é uma das mais feitas pelos alunos e alunas, né, da graduação. Prof, né, tu fala em campesinato e tu fala em agricultura familiar, né, que raio é isso? A gente tem, historicamente, um processo de invisibilização do campesinato. Principalmente durante a ditadura, falar em campesinato era proibido, né? Porque é uma palavra perigosa. Gente, nós temos historicamente as ligas camponesas, isso, né? Que foram uma das principais resistências nesse país e destruídas, né? Dizimadas. O campesinato, ele acabou virando uma simbologia, né? De resistência. Tanto que se dizer camponês ou camponesa era proibido. Até trago isso também no livro. A gente, olhando para os documentos, a gente começa a ver, inclusive, a palavra latifúndio e minifúndio sendo tirado, né? Porque isso mostra, de fato, o tamanho da desigualdade, a discrepância, né, entre o acesso à terra. Mas aí, no lugar disso, né, a gente precisa criar outra coisa. E aí a agricultura familiar, ela dá essa visão de agronegocinho, né? Inclusive nos financiamentos, né? Não, o agronegócio está até fazendo propaganda disso, né? Então, já chegaremos lá. Tá bom. E usar campesinatos novamente, acho que é uma questão muito também de reforçar esse papel, né, de resistência dentro desse processo todo que tentaram colocar a agricultura familiar dentro disso. Agora, é muito tênue a diferença, porque assim, todo o camponês é um agricultor familiar, né? Mas se você vai colocar, nem todo agricultor familiar é um camponês. Hoje a gente reforça a figura do agricultor, né? Inclusive falamos isso dentro do movimento, que é a agricultura familiar camponesa. Né? Daqui a pouco a gente vai tirar o familiar, vai ficar só a agricultura camponesa. Porque hoje o campesinato é uma identidade. Reforçar a agricultura camponesa é falar de uma utilização da terra de forma que não agrida, né? E a gente não está falando somente de sustentabilidade ambiental. A gente está falando de uma sustentabilidade social, a gente está falando de um feminismo camponês e popular, onde a gente não reproduz a exploração e a expropriação. Então, de fato, hoje, né, o campesinato é uma identidade. Ele é familiar porque, né, de fato, é difícil a gente manter uma propriedade sozinha e a luta realmente é para ficar na terra. E se dizer camponês hoje é dizer a que veio e a quem serve. Outro tema que também é abordado pela autora é a importância da alimentação saudável, sem agrotóxicos e mais acessível para todas as pessoas. E para que seja acessível, é necessário políticas públicas que garantam que os alimentos possam ser produzidos sem agrotóxicos e que sejam acessíveis aos trabalhadores do país. Eu acho que, assim, existem várias dicotomias. Eu vou fazer um parênteses que eu não resisti, que eu me lembrei Foi mais do acontecimento que tu, né, do Ricardo Salles. Lembra desse episódio? Sim, o Ricardo Salles, que era o cara do vou passar boiada, então acabar com tudo, ter ministro do Bolsonaro, que ele foi flagrado entrando numa loja de alimentos naturais, sem agrotóxicos, orgânicos. E é muito bom que a tua pergunta venha com um exemplo, né? Porque a gente consegue dar a verdadeira dimensão dessa discussão. E assim como existe, né, essa diferença que a gente quer fazer entre agricultura familiar e campesinato,
ou os agronegocinhos, né, que o capitalismo quer que a gente olhe para ele assim, existe essa discussão da agricultura orgânica e para a agricultura agroecológica, né? O que a agroecologia, na verdade, defendida pelos movimentos sociais é que todo mundo tem direito a comer saudável. Comer saudável no sentido de não ter acesso aos venenos, né? Tem um dado ali que a gente traz, que em média comemos todos 7,2 litros de veneno por ano, sem querer, sem desejar. Ninguém em sua consciência vai fazer isso. E no Paraná é 10, aumenta ainda, né? Nossa. Terra, é o pior? Veja bem, é o pior estado, o Paraná? É o estado que mais usa veneno, né? Pelo menos é o que demonstraram as pesquisas. E defender, de fato, né, uma agricultura agroecológica é afirmar que todos temos direito, né? Hoje, a forma como está organizado, o miserável ele vai morrer de fome, o pobre ele vai comer mal e o rico vai comer bem, né? Então, de fato, da forma que está, a gente não tem... a classe trabalhadora não tem R$15 para dar 1 quilo de tomate sem veneno. E esse rico que vai comer bem... Não raro, ele vai ser o agronegocista, digamos assim, que vai estar comprometendo o meio ambiente, que está produzindo os alimentos que ele não vai comer, mas ele vai exportar, vai produzindo commodities como soja e outros. Exatamente, Centeno. E aí a forma também, né, de ver, primeiro, que terra não é mercadoria, né, logo os alimentos também não são mercadoria, né, ou não deveriam ser. A comida sem veneno, ela pode ser um nicho de mercado. Eu posso ter 10 hectares só de brócolis, se eu quiser, sem veneno. Mas não é essa a lógica, né? A agroecologia, ela fala de uma diversidade, né, de uma natureza que se autoprotege, né, na diversidade. E o que os movimentos sociais da Via lutam, de fato, é que seja, tanto, vocês imaginam, a gente tem 30% das terras, imagina esse povo com só metade das terras, com 50%. Então, assim, vai caindo por terra algum senso comum, né, que diz que para tu alimentar o povo, tu precisa ter grandes extensões de terra, tu precisa ter monocultura e tu precisa ter veneno. A gente coloca isso por terra todos os dias, né? Quando a gente vê, olha, a gente só tem isso, a gente só usa isso e a gente consegue alimentar tanta gente. Então, tem uma questão realmente da gente defender a forma. E lutar por políticas públicas, né, para a agricultura familiar e camponesa é dizer, olha, a gente produz, a gente conserva o meio ambiente, a gente produz sem veneno, mas de fato a gente precisa de subsídio, né, a gente precisa de maquinário. Trabalhar na terra é muito penoso. Eu tenho os 2 braços com o tendão parcialmente rompido de trabalhar na terra. E se tem um outro latifúndio que também está muito ligado com a concentração de terras do país, é o latifúndio da comunicação. A gente acompanha há anos na televisão brasileira propagandas que estão nos intervalos comerciais, mas também diluídas dentro da própria programação de novelas, que ressaltam o agronegócio como algo pop. Pois é, né? Mas a gente sabe que de pop o agro não tem nada. A gente conversou com a Letícia sobre esse assunto também. Eu tinha um professor que dizia assim, que o capitalismo, o capital é capaz de... Ele não cria nada, mas ele se apropria de tudo. E em qualquer sala de aula que eu entro, né, normalmente eu dou a cadeira de questão agrária, e se ela não tem, eles criam na universidade para que eu possa dar, assim, hoje isso é fantástico, isso aconteceu inclusive aqui lá na UFSM, a qual sou muito grata, assim. É impressionante, porque se eu entro numa sala de aula e pergunto agro né, eu não preciso nem... Começo por aí, e de fato isso ficou tão internalizado que as pessoas não conseguem, né, assim, hoje enfim, as últimas turmas que eu tive, eles já diziam, né, na última aula, gente, agora vocês não podem errar, o agro né, e aí após um semestre inteiro aí de reflexões, a gente consegue ver que o agro, de fato, ele é morte, né? Ele é veneno na mesa, ele é fome, né? Inclusive, né, escrevo também sobre isso, né? A fome como consequência e causa, né, do sistema capitalista. Então, é o que... Quem conta a história, né? É um lado hegemônico da história, quem ganhou, quem venceu, né? Do ponto de vista do capitalismo. Mas... se existe toda uma, né, a gente fez toda uma força mesmo, né, política para tornar o agro mais verde, né, porque ele está
tentando realmente, né, botar aí para debaixo do tapete todo o vermelho, né, que forjado pelo sangue derramado aí dos povos. Então, o agro é morte, o agro não é pop, né? Pop é outra coisa, né? Que eu até nem sei muito o que é pop. É uma palavra que não sei, não é do meu tempo, mas assim, é o que combinou, é o que pegou na época. E milhões realmente foram gastos para essa propaganda que foi premiada mundialmente. Hoje a gente precisa, né, contar a história do ponto de vista dos vencidos. Eu não digo perdedores, né? Porque se o campesinato ele, né, é fruto, enfim, foi muito expropriado, muito explorado, ele também foi o principal sujeito das muitas resistências que a gente teve e que a gente tem. E eu acho que o objetivo do livro também é um pouco esse, né? E trazendo aí o samba enredo da Mangueira é contar a história que a história não conta, né? O avesso do mesmo lugar. Então, é um esforço. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E a gente volta a falar aqui no Bem Viver sobre o relatório sobre violência contra os povos indígenas que foi lançado pelo Conselho Indigenista Missionário CIMI. O secretário executivo da entidade, Luiz Ventura, foi entrevistado durante o programa Central do Brasil nessa semana para comentar esses dados. A gente vai saber alguns destaques agora da conversa que ele fez com a nossa apresentadora Luana Ibelli. Eu acho que o relatório traz uma série de dados extremamente preocupantes, particularmente no primeiro capítulo, quando fala da violência contra o patrimônio. Quando falamos violência contra o patrimônio, estamos falando violência contra os territórios indígenas. O relatório registrou 276 casos de invasões possessórias, exploração ilegal de recursos, e estamos falando aqui de desmatamento, retirada ilegal de madeira, caça e pesca ilegal, garimpo, estamos falando também de grilagem, de ocupação ilegal de territórios indígenas. O relatório também traz um dado de 150 casos de conflitos por direitos territoriais, ou seja, conflitos derivados dessa insegurança jurídica nos territórios indígenas e alguns deles, inclusive, que acabaram com assassinato de indígenas. Um dos dados que é fundamental no nosso entendimento é aquele que fala da paralisação dos poucos avanços que em 2023 teve na parte da política de demarcação e proteção dos territórios indígenas. Ou seja, nós tivemos um ano em que houve alguns avanços nas primeiras etapas do procedimento administrativo de demarcação, que é aquilo que está no escopo da FUNAI, na responsabilidade da FUNAI. Houve alguma criação, vários grupos de trabalho para identificação e delimitação de territórios, mas é fundamental dizer que durante 2023 o governo federal não assinou nenhuma portaria declaratória, que é um passo fundamental do procedimento administrativo de demarcação e que compete ao ministro da Justiça. Em 2023 e até julho de 2024 não houve nenhuma demarcação de territórios, portanto, nenhuma portaria declaratória. Apenas 6 decretos de homologação por parte do presidente Lula, que fica um número muito aquém do esperado, muito aquém, aliás, do prometido, né, durante a campanha. E esses dados, que têm a ver com território, eles têm uma relação, afinal, muito grande com outros dados que também o relatório traz, e que tem a ver com violência contra a pessoa, assassinatos, abuso de poder, ameaças várias, ou inclusive desassistência em políticas públicas fundamentais como a educação e saúde, porque se você não tem a demarcação do território, a segurança jurídica, fundiária do território, a posse efetiva do território por parte da comunidade indígena, políticas públicas como a educação e saúde vão ser extremamente comprometidas. Esta situação nos traz uma leitura de um cenário em 2023 e também nos primeiros momentos de 2024, em que não é somente o governo, nós estamos num momento em que o setor do agronegócio, do ruralismo, com um poder econômico extremamente importante, com uma incidência fundamental no Congresso Nacional, aumentou e amplificou as ações de violência nos territórios. E isso estamos vendo nos últimos dias em estados como Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, onde há uma série sequenciada de ataques contra comunidades indígenas por parte de ruralistas. O representante do CIMI atribuiu os conflitos à insegurança jurídica vivida por muitos territórios indígenas, lembrando de casos que terminaram de forma mais grave, incluindo mortes.
Os dados registrados apontam que em 2023 houve um aumento de 15% no assassinato de pessoas indígenas. A gente vai saber mais detalhes agora na declaração. O que explica é que há uma naturalização da violência contra os povos indígenas. O número de 208 assassinatos é um número do Estado. Quem oferece esse número é o SIM, que é o Sistema de Informação à Mortalidade. E esse dado registra os assassinatos cometidos contra indígenas nos territórios ou nos contextos urbanos. E temos que lembrar que em janeiro de 2023, nos primeiros dias ainda do novo governo, e depois daquele ato do 8 de janeiro, tentativa de golpe na Praça dos Três Poderes, entre os dias 9 e 17 de janeiro, ainda no primeiro mês, já houve ataques violentos em territórios do povo Mura, no Amazonas, e em territórios no estado do Maranhão, e na Bahia, onde, de fato, atentados acabaram com a vida de 2 jovens do povo Pataxó. Essa é uma dinâmica que se manteve, insisto, de um lado por uma falta de determinação e de eficiência nas medidas adotadas pelo novo governo, mas também temos que frisar isso pelo fato de uma intensificação da violência nos territórios por parte de atores particulares com métodos absolutamente milicianos, autoconvocando-se em redes sociais, inclusive, e o relatório fala disso, com participação ativa ou passiva de membros das forças de segurança pública contra territórios indígenas. E isto deve ser o ápice no final do ano 2023, com a criação do chamado Movimento Invasão Zero, que não é sino uma réplica do antigo UDR, que é uma organização do setor ruralista para orquestrar e articular violência dentro dos territórios. E a principal violência institucional contra os povos indígenas em 2023, deve ficar isso também muito claro, foi a promulgação por parte do Congresso Nacional da Lei 14.701, que ainda está em vigor, está em vigência e que inviabiliza a demarcação dos territórios indígenas. São realmente dados alarmantes de violência contra os povos originários do Brasil. Sobre as perspectivas de diálogo com o governo federal e com o Ministério dos Povos Indígenas, a gente volta a ouvir mais uma declaração de Luiz Ventura, do CIMI. Instâncias como a FUNAI, como o próprio Ministério dos Povos Indígenas, sejam fortalecidos do ponto de vista de estrutura, de orçamento, mas também fortalecidos politicamente ao interno do próprio governo. Nós temos um governo que é um governo de frente ampla, que reuniu interesses diversos, interesses às vezes divergentes, e quando se trata de direitos fundamentais, como são os direitos dos povos indígenas, os direitos devem prevalecer diante de outras escolhas econômicas. O governo teve que se deparar, em alguns momentos em 2023, diante de escolhas nas quais aí é onde ele ia demonstrar qual era efetivamente seu compromisso com os direitos dos povos indígenas. Estou falando, por exemplo, do apoio do atual governo ao projeto de mineração de potássio no Baixo Rio Madeira, no estado do Amazonas, que é território do povo Mura. É justamente nesses momentos onde a garantia dos direitos dos povos indígenas deve ser prezada e preservada pelo conjunto do governo. E para isso o Ministério dos Povos Indígenas e a FUNAI precisam ter a estrutura fortalecida e o poder político necessário dentro do conjunto do governo para poder adotar as medidas necessárias. Em todo caso, as medidas necessárias são avançar na demarcação dos territórios, uma política sistemática e previsível, consistente de proteção territorial e uma política de combate, enfrentamento, prevenção também da violência nos territórios e também uma política que acabe com a impunidade da violência contra os povos indígenas, porque este é um elemento absolutamente fundamental. A violência contra os povos indígenas fica sempre impune e a necessidade por parte não só do governo, de todas as instâncias, dos 3 poderes da República, para acabar com essa impunidade é absolutamente fundamental para evitar o que estamos assistindo estes dias, Luana. Ataques sequenciados em Paraná, em Rio Grande do Sul, em Mato Grosso do Sul, nenhuma apuração feita até agora, crimes impunes, intimidação e ameaças permanentes contra as mulheres indígenas. E assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui, desejando uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana para todo mundo. Lembrando que o nosso programa volta segunda-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã. A gente chega junto pela internet para o mundo inteiro nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br. Logo depois, à 1 da tarde, a vez da nossa parceira RBA, transmitiu o programa aqui em São Paulo pela 98,9 FM.
O Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem você pode encontrar no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Amanda Sampaio. Edição e produção de Camila Guiar e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Muniz e Ravena. Diretora de programas de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até segunda-feira, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.